Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos continuar estudando nas voragens do pecado da nossa irmã Ivone, pelo Espírito Charles. A leitura do Evangelho é o capítulo 5, item 21. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer apenas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada fato tem sua razão de ser. Se procurasseis investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre iríeis encontrar a razão divina, a razão regeneradora, e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocarias em último plano. Médico Jesus, irmão, amigo de todos nós, aqui estamos reunidos em teu nome, Jesus, em nossa casa de amor, o SEAP, para estudarmos a doutrina espírita. Permita que em teu nome possamos chamar em nosso auxílio os verdadeiros dirigentes desta casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, responsáveis pela divulgação doutrinária. E em especial hoje, a nossa irmã Ivone e o nosso irmão Charles, os responsáveis pela obra a ser estudada. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nós entramos aqui num novo capítulo intitulado Fim de um Sonho. O capítulo passado, nós vimos a conversa da nossa irmã, o capítulo passado, intitulado O Anjo das Trevas, vimos a conversa da nossa irmã Ruth Carolina com a falsa identidade de Otília de Louvigny, tramando um plano tenebroso para o seu marido, o seu esposo. Monsenhor de B, que foi quem criou o nosso capitão da fé, o Luiz de Narbonne, conversou com ela e pediu que ela o abandonasse e fosse embora. E ela arquitetou um plano terrível, que nós vamos ver agora. Então vamos lá.
Fim de um sonho. Os 3 homens fitavam-na em silêncio, porém insistentemente, como que petrificados em sua presença. Não corresponderam ao cumprimento que lhes fora dirigido. Monsenhor revelava um misto de pesar e severidade em seu olhar compassivo. Então isso foi um encontro dentro da sua casa, quando foi dita toda a verdade para o capitão da fé, o Luís de Narbonne, e se encontravam reunidos, lembrando no capítulo passado, o Monsenhor de B, o Reginaldo, que foi aquele que levou a missiva à família de Ruth Carolina e que já sabia de tudo, e o nosso Luís de Narbonne. Então ela os cumprimentou graciosamente, ela os cumprimenta. Eu vou voltar aqui no capítulo passado para a gente ver esse pedacinho. Camilo saiu, vibrátil e confiante, com o entusiasmo da adolescência, que se vê enleada numa grande e arriscada aventura. Ruth Carolina então se recompôs, apurando o talhe e o vestuário, perfumou-se e, ornando-se de rosas, tomou a harpa e se dirigiu novamente ao gabinete de trabalho do marido, certa de que poderia contornar a situação, pois não só confiava no sentimento apaixonado de Luís, como sentia curiosidade irreprimível de revê-lo após a conversação anunciada por Monsenhor de B. Entrando no gabinete, cuja porta um criado abrira cortesmente, ela notificou palidez significativa no semblante de Luís, suas feições transtornadas, suas mãos trêmulas, sustendo a custa um papel. Do outro lado da rica secretária, postava-se Monsenhor de B, sério e grave, tendo ao lado um oficial da casa de Guise, cujas feições duras causariam impressão a qualquer outra mulher, não preparada para os acontecimentos. Era Reginaldo de Trulles, a quem Monsenhor de B rogara o acompanhasse à presença de seu pupilo, a fim de testemunhar a verdadeira identidade da mulher, a quem desposara, e que aguardara na portaria do palácio o chamamento em ocasião oportuna. Ruth reconheceu-o imediatamente, sentindo com firmeza a gravidade do momento. Sem trair, portanto, qualquer impressão desagradável, a jovem renana sorriu aos 3 homens com o mais formoso e doce sorriso que poderia aflorar em seus lábios e esperou, enquanto bradava nas profundezas do pensamento vigorosamente fixado no alvo que desejaria atingir. Venha a mim, Otília, chegou o supremo momento. Tu disseste que eu venceria. Estamos à frente dos algozes do nosso desgraçado Carlos. Olha, que momento estranho, que momento decisivo na vida de uma pessoa, quando ela vai eliminar alguém. Ela evoca a Otília, a que tramou com ela o plano sinistro e que já estava desencarnada.
Aí é que entra o capítulo seguinte que nós acabamos de ler. Os 3 homens fitavam-na em silêncio. Pegaram agora? Também insistentemente, como que petrificados em sua presença. Não corresponderam ao cumprimento que lhes fora dirigido. Monsenhor revelava um misto de pesar e severidade em seu olhar compassivo. Reginaldo bradava por justiça e represálias, numa atitude odiosa. Monsenhor acabava de informar o pupilo dos lamentáveis acontecimentos, paternalmente aconselhando-o à separação da esposa, corroborado pelo testemunho do oficial de Guise, ambos temerosos de que qualquer delonga nessa resolução fosse fatal àquele que tanto queriam e admiravam. Quanto a Luís de Narbonne, não cremos que um ser que jamais sentiu a dor de uma traição de amor chegue a compreender em toda a sua profunda extensão a expressão intraduzível com que fitava a suposta Otília de Louvigny. Seu aspecto geral era a revelação do assombro dolorido, da decepção cuja amargura ultrapassou a possibilidade humana de ser aceita por um coração que era feliz porque confiava. Era o pesar que duvida ainda da realidade atroz, arrogando-se o direito de uma suprema esperança. Era o coração ardente das chamas paradisíacas de uma elevada paixão, despenhando-se de um delicioso sonho de aventuras para as torrentes geladas de trevas irremediáveis, numa desilusão brutal e ofensiva. E era ainda o pensamento desnorteado, aturdido pelo traumatismo incompreensível da decepção infernal, a interrogar o destino caprichoso. Como pôde tal coisa acontecer? Nenhum daqueles 3 homens sentia forças para romper o silêncio. Um momento augusto para o qual o céu se dilatara, enviando testemunhas invisíveis para presenciá-lo, pesava sobre o ambiente luxuoso e outrora sereno, mas para onde a desgraça entrara dias antes na pessoa de uma formosa virgem que cedera em matrimônio simulado a um varão que nela confiava e todas as magnificências esperava do destino. Esquecido de que ao seu encalço o eco dos dias malsinados de São Bartolomeu corria célere, repercutindo em torno dos seus passos, numa permanência expiatória que cobriria séculos. Está entendendo? Ruth Carolina, que se havia sentado, levantou-se alguns instantes depois, afetando só então haver notificado a atitude insólita das 3 personagens. Conservava-se de pé sobre o estrado em que se assentava a rica poltrona de mogno. Dominava, portanto, com seu porte esbelto e digno, qual deusa vingadora no momento de expedir o golpe fatal, a cena patética que se passara entre o esposo e os 2 delatores, a qual adivinhava. Dir-se-ia então uma soberana, a cauda dos vestidos recobrindo os degraus tapetados do estrado, ou uma ninfa do reno ornada de rosas, rescendente de doces aromas,
a harpa nas mãos como os anjos o fariam no paraíso. E fitando, altiva e intimorata, ela, a vítima, os algozes que se diriam diminuídos em sua presença, intimidava-os, tolhendo-lhes a ousadia de serem os primeiros a admoestá-la, a acusá-la, a feri-la pelo crime que ela pretendia cometer. Por quê? Porque se sentiam excessivamente culpados diante da órfã, a quem haviam destroçado a família, porque no íntimo de si mesmos se exprobravam, reconhecendo estigmatizadas as suas personalidades perante suas próprias consciências e perante Deus. Subitamente, a dúlcida voz que cantara diante da corte reunida da maior soberana da Europa as mais suaves melodias que a França jamais ouvira, a voz enternecida e maviosa, cujas tonalidades arrebatadoras lograram elogios do senhor de Guise, rude guerreiro e mandatário da espada, e as atenções do frio senhor Carlos IX de Valois, aquela voz infantil e terna que o desventurado capitão da fé ouvia de coração comovido e alma diluída em ternuras, elevou-se do silêncio hostil do gabinete e, levemente emocionada, falou, enquanto sua portadora fitava com desassombro o próprio senhor de Narbonne. Sim, Luís de Narbonne, tu agora sabes a verdade. Eu sou aquela descendente dos huguenotes Bretancourt de la Chapelle, a quem procurastes para também trucidar. Não. 1000 vezes não. Eu não sou Outília de Louvigny, irmã do teu companheiro de infância. Outília morreu em meus braços, incitando-me à vingança, porque matastes aquele que era a sua única felicidade, seu noivo e meu irmão Carlos Felipe. Vim a Paris tensionando vingar aqueles pobres e inofensivos de La Chapelle, que tu e tua malta de salteadores, a soldo de Catarina, mataram. Mas falhei nos meus intentos de justiça, porque mais miserável ainda do que todos vós, tive a desgraça de me apaixonar por ti. Estou à tua mercê, Luís de Narbonne. Mereço morrer porque não me encorajei à vingança. Mata-me de vez. Prende-me, encarcera-me na Bastilha, pois esse é o teu dever. Eu sou huguenote. Caramba, que diálogo, hein? Que diálogo não, que monólogo. Aterrorizado ante o que mais poderia suceder, Monsenhor de B interveio, dando 2 passos para ela com a mão estendida. Contente, pobre criança, não provoques com tais réptos um homem que sofre. Não insultes com tua terrível vingança um coração despedaçado, porque poderias criar irremediável drama nesta casa, onde Deus é respeitado e em cujas salas jamais corre o sangue de alguém. Jamais correu o sangue de alguém. Mas Luís não respondeu àquela a quem considerava legítima esposa. Deixou-se cair com massa inerte sobre a poltrona, apoiando o rosto entre as mãos, debruçado sobre a secretária. Todas as suas energias morais, a sua bravura de soldado, o seu orgulho de fidalgo decaíam em fragoroso colapso diante do acontecimento inesperado que a revelação de Monsenhor, o testemunho de Reginaldo de Trulles, a carta da Suprema das Ursulinas,
as informações das autoridades de Nance e a confirmação da própria esposa lhe atiravam à frente, como turbilhões de raios que como que despedaçassem a sua própria vida. E ele, então, colhido assim de chofre, não encontrava suficiente valor para reorganizar rapidamente as ideias traumatizadas pela estarrecedora verdade, a fim de analisar toda a extensão daquela catástrofe que se abatera sobre ele. Ruth Carolina, desatendendo a Monsenhor, repetiu: ó, por que não feres? Por que não arrancas do meu ser esta vida que eu desprezo e odeio, desde que destruíste o meu lar, assassinando a minha família inteira? Eis-me aqui, por que me poupas? Sou aquela que procuraste para trucidar também. Um brado de desespero, como o de um leão ferido de morte, ouviu-se então sobressaltando as duas testemunhas da cena, mas deixando impassível a ousada cantora do Reno. Erguera-se Luís num repelão violento, atirando para o lado a poltrona em que se deixara cair. Correu para Ruth, que continuava impassível, e como louco, trêmulo, transtornado, tomou-a entre as mãos, sacudindo-a enraivecido. Oh, cala-te, desgraçada, cala-te, por Deus, desgraçada, porque prefiro a morte a continuar ouvindo o que me falas. Não a feriu, porém. Abraçou-se a ela num ímpeto incontrolável e instintivo, num amplexo que tanto traduzira desespero e angústia como amor ferido, inconsolável, e repetia, alucinado, sem mais perceber seu antigo mestre, sem se lembrar de guardar o devido decoro diante de um subalterno: oh, perdoa-me, por Deus, perdoa-me pelo amor daqueles mesmos por quem choras. Mata-me tu antes, minha pobre amiga, porque me será impossível viver deste momento em diante. Tomou-lhe a cabeça nas mãos, como teria feito a uma criança ou uma boneca, e contemplou o seu belo rosto angelical durante alguns momentos. Ela notou que lágrimas umedeciam aqueles olhos que talvez jamais houvesse conhecido o amargor de um pranto aflitivo, e compreendeu que suas feições estampavam a dor no que havia de mais pungente, enquanto o ouvia repetir: Otília, Otília, bem-amada esposa, seria preferível que tivesses vingado teus mortos, queridos, fazendo correr também o meu sangue. Tiveste-me à tua mercê, adormeci em teus braços, reconfortei-me sob a doçura dos teus carinhos. Por que não me mataste então? Ela afastou-o brandamente num gesto, talvez estudado, mas realmente emocionada. Não o poderia fazer. Apaixonei-me por ti. Somos muito desgraçados. Adeus, Luís de Narbonne. Não poderei permanecer nem uma hora mais sob o teu teto. Perdoa o mal que te causei, assim como eu perdoo as desgraças causadas a mim e aos meus. Adeus. Retorna ao local de onde jamais deveria ter saído, isto é, para as ruínas do meu solar depredado por ti,
e por teus homens, já que não me queres prender e matar, como seria teu dever. Que cena triste. Nunca protestou raivoso, decidido a violências. Jamais deixarás minha companhia. Possuo direitos sobre tua pessoa. És minha mulher. Mas um sorriso gelado de Ruth, contrastando com a declaração de amor proferida antes, deteve-lhe o ímpeto afetivo, pois que revidou ela, levando ao infeliz a confirmação da perfídia engendrada. Não sou tua esposa, nenhum direito possuís sobre minha pessoa. Tu casastes com Otília de Louvigny, e eu sou a Huguenote de La Chapelle. Ele ia responder, talvez com uma violência, mas a voz rude de Reginaldo dominou a situação, vencendo o escrúpulo que o mandava calar diante de um superior, e ainda mais numa questão doméstica pessoal. Ordenai, Senhor, e conduzirei à Bastilha essa Huguenote execrada, que ousou ultrajar-vos com uma inominável traição. Luís, porém, olhou-o com assombro, os olhos desvairados, mas não respondeu. Talvez nem mesmo tivesse compreendido. Talvez nada mais compreendesse além da sua felicidade destruída, do seu amor singularmente atraiçoado e rejeitado, de sua honra ferida, dos seus sonhos duramente despedaçados. Ele tomou Ruth nos braços vigorosos, levou-a para o interior da casa, louco, teatral, sem responder a Monsenhor que tentava detê-lo e aconselhá-lo, sem se aperceber da surpresa dos criados, que o olhavam sem saberem o que imaginar. Subiu escadarias com ela nos braços, atravessou galerias e chegou finalmente ao último andar do edifício amplo e belo, e empurrou a porta que facilmente cedeu à pressão. Penetrou então uma sala extensa, que a jovem desposada não tivera ensejo de conhecer antes. Tratava-se de apartamentos simples, porém confortáveis, conjugação de sala de estar e quarto de dormir. Era a prisão nobre do palácio. Luís depositou o seu precioso fardo sobre uma poltrona. Correu os ferrolhos da porta antes de alguém o impedisse e se ajoelhou aos pés da sua prisioneira. Tomou-lhe das mãos, beijou-a como louco, proferindo 1000 frases incoerentes e ternas, 1000 súplicas e lamentos que bem traduziam seu temperamento ardente e apaixonado, de envolta com as carícias ingênuas. Qualquer outra mulher ter-se-ia certamente comovido ante a aspereza da vindita que provocara. Mas Ruth continuava impassível, levemente pálida, o seio de quando em vez arfando com mais vigor, denotando emoção mais forte, cuja natureza ficaria ignorada pelo observador. Permanecia em silêncio, apenas ouvia o que o esposo, ludibriado por tão singular traição, repetia. Sim, serás minha prisioneira, já que não és minha esposa. Serás minha escrava, eu serei teu senhor. Mas serei o mais fiel e apaixonado dos carcereiros, o mais devotado dos senhores. Nenhum mal te sucederá, minha querida. Apenas ficarás aqui, e eu te defenderei contra o mundo inteiro, se necessário. E não me separarei de ti, e não te deixarei partir jamais, jamais. És a minha querida Huguenote, sim, a minha querida Huguenote.
amo os huguenotes em ti. Ruth, Ruth de la Chapelle, e não Otília de Louvigny. Que importa o nome? Não és a mesma pessoa? Acaso o nome é que faz a personalidade? Muda-se de nome, mas não de personalidade. E eu que julgava o nome de Otília suave e lindo como a melodia dos anjos. Mas o teu verdadeiro nome é ainda mais lindo e mais doce, minha Ruth. Um nome sagrado, porque é o teu nome, aquele que teus pais escolheram, o nome de uma heroína bíblica. O livro de Ruth, no Velho Testamento, é atraente e formoso como tu mesma, e glorifica uma mulher que se conservou fiel a si mesma. Eu serei huguenote, também minha linda princesa de la Chapelle. Sê-lo-ei contigo e por ti. Serei até o mais renegado demônio dos infernos. Mas o que não posso é viver sem ti. Não quero, não posso, e nem mesmo creio na tua traição. Mandarei buscar Arthur na Espanha, para que ele afirme, vendo-te, quem tu és. Mandarei exumar o cadáver da jovem morta há 2 meses no castelo de Louvigny, a fim de verificar qual das duas realmente morreu. Poderei fazê-lo, sou uma autoridade. Se fosses uma La Chapelle, como afrontarias o próprio Louvre, dizendo-te uma Louvigny? Sim, és Otília, ex-noiva de Carlos Felipe, e que agora se apaixonou por mim. Semelhante ousadia não seria praticável por uma criança como tu. Estou louco, Otília. Todos estão loucos dizendo que és uma huguenote. Porventura não te hei visto contrita e comovida aos pés do altar, imersa em orações? Perdoa-me. Oh, perdoa-me, por Deus. Eu não sabia, eu estava louco. Se te conhecer 1 minuto antes, aquilo não se daria. Confesso-te que, ao penetrar naquela sala com os meus homens, o coração me advertiu que me detivesse, que não desse a ordem. Vacilei, mas eu era subordinado a um compromisso de honra. Não mais me poderia deter. Eu estava cego, minha querida. Fui sempre tão infeliz desde o berço. Só não posso é viver sem ti, minha Ruth, minha Otília, meu céu e meu inferno, meu amor e minha desgraça. Debruçou-se sobre o seu regaço e chorou como um infeliz desesperado, que depreciasse compaixão, implorando através da própria dor a esmola de uma palavra de esperança, o encorajamento de um gesto afetuoso. Mas nada obteve. Ruth pensava apenas. Pensava no meio de se poder eclipsar daquela crítica situação para fielmente desempenhar o papel que se traçara e seguir com Frederico de G para o seu longínquo domicílio na Baviera. Ela dir-se-ia a estátua da indiferença, a esfinge singular que não traduz senão mistérios, dúvidas, segredos, incompreensão. Pálida, como que petrificada, ela vincularia certamente os sentimentos irradiados daquela amiga infeliz que morrera em seus braços e que agora, em espírito invisível, presidia, odiosa, os fatos, vingando-se daquele a quem responsabilizava pela sua desventura suprema do amor. E Ruth, como que pressentia murmurarem das trevas invisíveis aos seus ouvidos: tua arma será a dissimulação,
mente, Ruth, intriga, dissimula, ainda, e serás salva. Vinga o teu e nosso, Carlos. O sangue generoso de tua família, derramado por Luís de Narbonne, ainda palpita sobre a terra. De súbito, aquela mão que prendia inerte, sem se dignar à misericórdia de um gesto consolativo, movimentou-se, ergueu-se, pousou docemente sobre os cabelos revoltos daquele capitão da fé que ali estava e os envolveu em afetuosas carícias. Perpassou depois por suas faces e lhe enxugou os olhos. Dois lábios, como que tímidos, delicados, depuseram em sua fronte um terno ósculo, como se angélico perdão, enquanto tremente ele se reanimava de uma suprema esperança. Ouve, meu pobre Luís, murmurou Ruth como num sopro aos seus ouvidos atentos. Tu me desgraçastes, porque errastes meu lar, matando minha família. No entanto, perdoo-te, porque também me amaste muito, e infelizmente eu também te amo, e por isso não me poderei vingar como era meu mais ardente desejo. Porém, nossa situação é crítica, dolorosa. Prometo-te todos os esforços a fim de conciliá-la com o nosso amor. Necessitaremos meditar profundamente para nos reajustarmos, recuperando-nos para nós mesmos. Façamos uma penitência hoje, agora, em nossa igreja preferida. Eu já não sou huguenote, creio mesmo que jamais o fui. Renegarei minha fé e não será possível mais retornar no seio da reforma. Adotarei, portanto, a tua fé, pois que ainda que minha alma se perca, confesso-te que desgraçadamente nem eu poderei viver sem ti. Confessemo-nos hoje a um sacerdote bastante santo que nos possa bem aconselhar. Narraremos-lhe tudo, e isso nos aliviará o peso do coração. Peçamos o batismo da tua igreja para mim e vejamos o que decidirá ela a nosso respeito. Se necessário, iremos à sua santidade rogar conselhos, e se todos nos renegarem e execrarem, restar-nos-á o nosso amor, sem o qual não viveremos mais. O infeliz fanático sentia-se em desespero de causa. Aquele coração ardoroso que jamais havia amado, que não conhecera nem mesmo as doces afagas maternos, senão as austeras disciplinas dos conventos e dos quartéis, essa alma que agora se dilatava para ânsias do primeiro amor e experimentava o maior tormento que jamais poderia conceber, beijou aquela mão com veneração e murmurou somente, quedando-se depois em silêncio. Sim, minha querida, façamos o que quiseres, tudo o que quiseres. Iremos a Saint-Germain, a nossa igreja. O que não posso, o que não quero, o que será impossível é separar-me de ti. A tarde caiu, desceu o crepúsculo frio e chuvoso e os encontrou na mesma atitude, unidos, abraçados, silenciosos. Entremente, Monsenhor de Beira e Reginaldo, assustados, ignorando o que se passava para além da porta da prisão e temendo a realidade de uma desgraça que parecia iminente, bateram seguidamente na mesma, bradando vigorosamente por Luís. Igualmente assustados, mas sem nada compreenderem, Rupert e alguns demais serviçais, mais dedicados, coadjuvavam Monsenhor, certos, porém, de que um desentendimento se fizera entre este e aqueles, em virtude do casamento realizado, que não obtivera a aprovação do pai adotivo do noivo.
E tanto clamaram e bateram que Luís, entreabrindo a pesada porta, acudiu de mau humor, respondendo secamente: seria preferível que jamais me houvesses participado da verdade. Deixai-nos em paz. Deliberamos sobre o que faremos de nossas vidas. E fechou novamente a porta com estrondo. Então, perdendo a serenidade, temendo alguma desgraça para o filho querido, Monsenhor deixou pender os braços, desanimado, e apostrofou, resolvendo exatamente o que coadjuvaria a irremediável ruína daquele a quem desejaria salvar. Não há outra solução, murmurou consigo mesmo, discreto até o final. Eu bem queria conciliar os acontecimentos de outra forma, a benefício de ambos, mas a situação é desesperadora para meu filho. Marchemos para o Louvre e a participar a rainha da terrível serpente que agasalhamos no seio. Tomo o céu por testemunha de que não era esse o meu desejo. Porém, antes de tudo, será necessário salvar o meu pobre Luís, uma huguenote. E dizer-se que intimamente eu os lamentava a todos. Execrados é o que são. Serão necessárias medidas que não poderei tomar. Ao Louvre, pois, levarei Reginaldo, excelente testemunha. Rupert ficará aqui de guarda. Não convirá nenhum alarme. Chamou o escudeiro em particular e recomendou: teu amo teve sério desentendimento com uma esposa. Sinto-me preocupado. Preciso retirar-me durante 1 ou 2 horas, mas voltarei a ver se reconciliarão. Ficarás aqui de guarda, e se saírem, acompanha-os. Não perca de vista a senhora condessa. Admirado, Rupert fez um cumprimento, disposto a cumprir a ordem, embora considerando-a extravagante, por atribuí-la à má vontade de Monsenhor para com a linda Renana, que tantas belas canções sabia entoar para encanto de todos os ouvidos. Que história triste. Meu Deus. E chegamos aqui a nos emocionar com tão dolorosa e verdadeira história. Semana que vem a gente continua. Mestre Jesus, muito obrigado pela tarde de estudos. Muito obrigado à nossa irmã Ivone, ao Charles. Muito obrigado a todos que nos ajudaram na compreensão, fazendo com que a emoção nos sentíssemos diante da cena naquela época, naquele dia. Rogamos a Deus por estes personagens, por todos eles, pelo Luiz de Narbonne, pela Ruth Carolina, por todos, enfim, pelo Monsenhor, pelo guarda, que Deus os assista, que Deus os ajude, que Deus nos ajude também a agir conforme a lei que hoje melhor compreendemos. Em nome, então, da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Nas Voragens
do pecado. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.